Aí mora o grande problema da doação em vida com reserva de usufruto. O primeiro deles é que é muito caro, e usar esse instrumento para fins de planejamento sucessório acaba perdendo sentido, porque tem os mesmos custos do inventário. Ela vai ter as mesmas despesas do inventário. E quais são esses custos? Quais são os custos da doação? Olha só, se vocês decidirem fazer uma doação em vida com reserva de usufruto, o primeiro custo que vocês vão ter é de escritura pública no cartório de notas. Sim, para fazer a doação em vida, você tem que fazer de forma pública. Então, você tem que ir no cartório de notas, pagar o cartório de notas para fazer a escritura pública de doação, para cada imóvel que você tiver. Ou seja, você não vai conseguir fazer uma escritura pública para um imóvel, uma para outro, não. Você pode até fazer um só, mas eles vão te cobrar para cada imóvel que você tiver, ok? O segundo custo que você vai ter é que, para o cartório de notas fazer essa escritura, ele vai te pedir um monte de certidão. Ele vai te pedir certidão atualizada do imóvel, certidão atualizada de nascimento ou casamento das pessoas que estão doando, certidão atualizada de casamento ou nascimento das pessoas que estão recebendo essa doação, certidão atualizada de ônus do imóvel, se for o caso. Dependendo do imóvel, podem pedir até mais certidões, ok? Então, você vai ter também que gastar para tirar essas certidões em cada cartóriozinho de imóvel. No cartório de registro civil, no cartório de registro de imóvel. Todos esses custos você vai ter para fazer a doação em vida. E, infelizmente, não acabou. Para efetivamente fazer a doação, você vai ter que pagar o ITCD, que é como a gente chama aqui em Minas. Em alguns estados é ITCMD, outros é ITD, mas aqui em Minas a gente chama de ITCD. O que é o ITCD? O ITCD é o imposto sobre a doação. Esse imposto sobre a doação é o mesmo imposto sobre a herança, é o mesmo imposto da morte. Por isso que ele chama ITCD, que é Imposto de Transmissão, Causa Mortes ou Doação. Então, você vai ter que pagar esse imposto. E esse imposto aqui em Minas, hoje, ele é de 5%. 5% sobre o valor que você está colocando lá na doação, o valor da sua declaração de imposto de renda, 5% sobre o valor que você comprou o imóvel na época, lá 10 anos atrás? Não. É sobre o valor de mercado do imóvel, valor atualizado. Mas aí é 5% sobre a avaliação que o meu corretor fizer do imóvel? Também não. Quando a gente fala valor de mercado, a gente está falando do valor de avaliação do Estado. Eles têm um próprio valor próprio de avaliação deles. Hoje, pega muito com o valor de mercado do imóvel, ok? Mas sim, você vai pagar 5% sobre esse valor. E acabou? Não, porque você quer instituir o usufruto. Você quer guardar para você, pelo menos, o direito de usar e gozar do imóvel, né? De alugar, de poder morar lá dentro. Só que para instituir o usufruto, você vai pagar um novo imposto, que é o mesmo ITCD, que é os 5%, porque a lei nossa aqui de Minas diz o seguinte, que para instituir o usufruto, você vai pagar 5% sobre 1/3 do valor de mercado. Ou seja, você pagou 5% para fazer a doação sobre o valor de mercado. Para instituir o usufruto, você vai ter que pagar mais 5% sobre 1/3 desse valor de mercado. Então, às vezes, a doação, para falar a verdade com vocês, é até mais cara que o inventário. E, por fim, ainda vai ter que pagar lá as taxas do cartório de imóvel para poder registrar esse imóvel. E esses são os custos se você conseguir fazer sozinho, não tiver que pagar um despachante ou contratar um advogado para fazer. Se tiver tudo certo e você conseguir fazer sozinho, esses vão ser os custos. Ok, mas em números, como que vai ficar a conta dessa doação? Eu vou passar um exemplo para vocês. Imagine aqui uma família que tem um patrimônio aí de 2 imóveis que foram adquiridos na época aí por 300 mil cada. Hoje, esses imóveis, Zona Sul, aqui em Belo Horizonte, adquiridos há mais de 20 anos, hoje esses imóveis valem aí, em média, 1.050.000, 1.100.000, vamos pôr 1.050.000 cada. Essa família ela tem um patrimônio de 2.100.000. Ou seja, para fazer a doação, vai ser tudo cobrado sobre esse valor de 2.100.000. Então, no cartório de notas, essa família vai gastar, em média, 11.550 só para fazer a escritura pública de doação dos 2 imóveis, ok? Além disso, vai ter que tirar um monte de certidão atualizada. São 2 imóveis, dependendo da quantidade de filhos, vai gastar em média aí R$ 2.000 para poder tirar essas certidões, digamos que sejam poucos filhos, que sejam poucos herdeiros, que ela vai poder tirar aí, vai gastar uma média de R$ 2.000. No cartório de registro de imóvel, depois que tudo estiver pronto, vai gastar R$ 11.550, mesmo valor aqui do cartório de registro de notas para fazer a escritura. Além disso, vai pagar o ITCD que eu falei para vocês, 5% sobre 2.100.000, R$ 105.000 de imposto,
para você fazer essa doação em vida. E, para instituir o usufruto, ainda vai pagar R$ 35.000 para poder instituir esse usufruto, que é o imposto sobre 1/3 do valor do patrimônio. Ou seja, para você fazer uma doação em vida de um patrimônio mais ou menos de R$ 2.100.000, você vai gastar R$ 165.100, ou seja, quase 10% do valor do imóvel, quase 10% do valor do seu patrimônio. É muito caro a doação em vida. Vocês viram? Gastar quase R$ 200.000 para fazer uma doação em vida, para poder garantir aí que seus filhos tenham isso. E mais, você está pagando para perder o direito sobre o imóvel. E isso é um absurdo dentro de planejamento patrimonial da família. Isso não entra na minha cabeça de jeito nenhum.